Galerinha, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa aula, tá? Vamos estar trabalhando a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa aula nós já trabalhamos. E agora eu vou estar fazendo de uma explicação de uma forma mais detalhada para que vocês possam ter um entendimento, né, de como acontece a DPOC dentro do organismo do indivíduo, né? Quais são as consequências que ela pode trazer para a pessoa, certo? Então, olha só, pessoal, quando eu falo de DPOC, né? Quando eu falo de DPOC, eu estou falando de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, logicamente, de acordo com os nossos conceitos que nós vimos, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela mesmo com o tratamento, pessoal, ela não vai ser tratada em menos de 3 meses. Porque quando eu falo de DPOC, eu estou falando de uma doença, né, que leva mais de 3 meses para ter uma recuperação, né, total da saúde. Beleza, pessoal? Então, assim, pessoal, o conceito de DPOC que a gente traz da literatura é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões, provocada geralmente pela fumaça do cigarro ou de outros componentes nocivos. No cigarro existe uma substância chamada de nicotina. Essa nicotina, pessoal, ela é como se fosse uma gordura. E essa gordura, ela vai se acumulando aonde? Na região dos brônquios, na região dos alvéolos. E com o tempo, né, na medida que o tempo vai passando, essa região ela começa a ficar inflamada. A região dos brônquios e a região também ali dos alvéolos começa a ter uma destruição dessa região. Aí o que acontece? A pessoa acaba desenvolvendo uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando eu falo de DPOC, pessoal, eu estou falando de duas doenças aqui, ó, da bronquite crônica e do enfisema pulmonar. Eu quero que vocês tenham em mente essas duas palavras. Quando eu falo de DPOC, eu estou falando de bronquite crônica e enfisema pulmonar, certo? A bronquite crônica, ela vai causar, né, causa um estado permanente de inflamação nos pulmões, né, a bronquite crônica, principalmente a região ali dos brônquios. Agora, quando eu falo de enfisema pulmonar, eu estou falando de uma destruição que vai acontecer aonde? Nos alvéolos, tá? Nesses alvéolos, são essas bolinhas que ficam lá no pulmão, são elas que são responsáveis pela troca gasosa, né? Vamos tentar fazer um pulmão aqui, pessoal, para que a gente possa ter basicamente esse entendimento, né? Esse aqui é um pulmão, né? Aí dentro do pulmão eu tenho os brônquios, né? E dentro desses brônquios eu tenho várias bolinhas. Essas bolinhas a gente chama de alvéolos. Então, quando a gente inspira, a gente está colocando o que para dentro do pulmão? Oxigênio, né? O2. Eu puxo para dentro dos pulmões o que? Oxigênio. E quando eu expiro, eu coloco para fora o que? CO2. Eu estou colocando para fora o que? Gás carbônico. Então, essa troca gasosa, pessoal, ela acontece aonde? Na região dos alvéolos pulmonares, onde eu coloco oxigênio para dentro do organismo e coloco o que para fora? Gás carbônico. E quando o paciente ele tem um quadro de DPOC, de doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoal, o que ele apresenta? Ele apresenta uma dificuldade nessa troca gasosa. Logicamente, ele tem uma dificuldade para respirar. Beleza? Vamos seguir aqui, meninos. Aqui nessa imagem vocês podem perceber, né? A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é um aspecto de doença que inclui essas duas patologias, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, né? Quando eu falo de bronquite crônica, eu estou falando de um problema que vai acontecer aonde? Nos brônquios, né? Como você pode ver, aqui eu tenho um brônquio normal, aqui a pessoa está respirando normal, ela tem uma qualidade de vida. Agora, desse outro lado aqui, eu estou falando de uma pessoa que fuma,
que vive ali em contato com cigarro, né? Quando eu falo de fumar, pessoal, não estou falando só daquela pessoa que puxa de forma ativa, mas daquela pessoa também que está ali próximo daquela fumaça. Ela pode desenvolver um quadro de DPOC. Então, desse primeiro momento, nessa primeira imagem, eu estou falando de quê? Da bronquite crônica. É uma inflamação aonde? Nos brônquios. Desse outro ladinho aqui, ó, eu estou falando de quê? Do enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, pessoal, os brônquios, né, perdão, os alvéolos, eles vão ficar o quê? Destruídos. Lembra aquelas bolinhas que eu desenhei lá para vocês no início? Pois é, são esses aqui, só que tá dado um zoom. Com enfisema pulmonar vai ficar o quê, pessoal? Isso vai ficar destruído, né? Logicamente vai ser afetado o que da pessoa? A troca gasosa. E o primeiro sintoma que ela vai ter às vezes ali é uma dificuldade para respirar. Tudo bem? Vamos seguir aqui. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, ela aumenta, pessoal, o risco de desenvolver infarto e AVC. Por quê, pessoal? Por que a pessoa tem grandes chances de desenvolver infarto ou AVC? As células do coração, elas precisam de quê, pessoal? De oxigênio. Essas células do coração, elas precisam de oxigênio. Quando elas são privadas de oxigênio, quando as pessoas têm um quadro ali de DPOC, né, de doença pulmonar obstrutiva crônica, esse oxigênio ele chega numa pequena quantidade lá no coração. Então, se a célula do coração está recebendo pouco oxigênio, ela tem grande chance de desenvolver o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Tá? Por que a pessoa também tem chance de desenvolver AVC, pessoal? Essas células aqui do sistema nervoso central, elas também precisam de oxigênio, de O2. E quando esse oxigênio não chega lá, essas células nervosas elas podem o quê? Morrer. É importante frisar para vocês que as células do sistema nervoso, elas só conseguem ficar ali aproximadamente de 5 a 6 segundos sem oxigênio, né? Quando ela fica sem oxigênio, essa região ela começa a morrer, começa a ter morte celular. Perfeito? Vamos seguir, meninos. Os sintomas, pessoal. Ela é a DPOC, né? Quando eu falo da DPOC, lembrando da bronquite crônica e enfisema pulmonar, é uma doença insidiosa. Ou seja, ela vai de desenvolvimento de forma lenta, né? Geralmente, o primeiro sintoma é uma discreta falta de ar, que a gente chama de dispneia, associada a esforços como subir a escada, andar depressa ou praticar atividades esportivas. Com o passar do tempo, a falta de ar vai se tornando mais intensa e é provocada por esforços cada vez menores, né? Se no primeiro momento essa falta de ar ela só dava ao subir a escada, por exemplo, né? Quando essa DPOC evolui, quando esse quadro evolui na região pulmonar, né? Essa falta de ar ela vai ser ali apenas no andado, né? A pessoa anda um pouquinho, ela já vai estar apresentando falta de ar, certo? Os sinais e sintomas, né, da DPOC de forma geral. A pessoa pode apresentar, né, um quadro ali de tosse, né? Pode apresentar tosse, ela pode apresentar o que? O pigarro, a falta de ar, que a gente chama também de dispneia, e catarro em excesso. Toda doença ali, pessoal, em região pulmonar, geralmente a pessoa ela apresenta uma situação de catarro em excesso, porque está tendo processo infeccioso, está tendo processo de inflamação. Então o organismo está tentando expulsar. E muitas dessas situações de expulsa através do catarro, né? Ele tenta avisar ali o organismo que tem alguma situação prejudicial para o corpo. Beleza? Existem, pessoal, fatores de risco para desenvolver a DPOC. Quero ressaltar para vocês que fatores de risco não são causas, tá? Primeira, o do mais importante aqui é o tabagismo, né? O tabagismo ele é o principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC. Não é só aquele que fuma, mas também aquele que acaba inalando a fumaça. Tem também, pessoal, o histórico familiar, né?
a literatura ela mostra para a gente que o histórico familiar também está diretamente relacionado com o desenvolvimento da DPOC. E a inalação constante de gases, como fumaça de lenha e produtos tóxicos, também se apresenta aí como um fator de risco para o desenvolvimento, né, de um quadro aí de DPOC. Perfeito? O diagnóstico, pessoal, para o médico fechar o diagnóstico, além do exame físico, né, além da avaliação médica no que se refere ao exame físico, né, existe um exame também chamado de espirometria. Né? Esse exame ele é responsável por medir a força, né, do sopro da pessoa. Se a pessoa não conseguir emitir uma força considerada adequada para ela, ela vai ser diagnosticada com DPOC, né? Juntamente com uma avaliação, com uma anamnese, com o exame físico médico que ele vai fazer, ele vai poder diagnosticar ali uma pessoa com DPOC. E essa pessoa com DPOC geralmente ela tem um histórico de tabagismo, ela tem um histórico familiar, ela tem histórico ali de exposição à inalação de gases, dentre outras situações. Né? Esse exame ele vai avaliar o quê? A espirometria ela vai avaliar a capacidade ventilatória pulmonar. Né? Ele vai avaliar esse sopro ali e perceber, né, se a pessoa tem DPOC ou não. O nome desse aparelho aí que está na boca desse caboclo aí é chamado de espirômetro. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Tratamento, pessoal, de fumar é parar de fumar, perdão. Tratamento da DPOC, o primeiro passo é parar de fumar. E é a única forma de impedir o declínio progressivo da função respiratória. Se a pessoa continuar fumando, né, o sistema respiratório ele vai entrando em declínio, vai chegar o momento que o pulmão, que os alvéolos, que os brônquios, eles não vão funcionar, né, da forma que a gente deseja. Beleza? Aí nós vamos falar um pouquinho, pessoal, da bronquite crônica e mais na frente nós vamos falar do enfisema pulmonar, correto? A bronquite crônica, logicamente, quando eu falo de bronquite, eu falo de brônquios, né? Então, a bronquite crônica, ela faz o quê? É uma inflamação nos brônquios pulmonares, né? Lembra do pulmãozinho que eu fiz lá bonitinho para vocês no início? Isso aqui são os brônquios, esses galhos aqui eles são os brônquios. Então, esses galhos aqui no pulmão ele fica inflamado, né? É um caso de bronquite crônica. A bronquite crônica ela persiste, pessoal, por mais de 3 meses, mesmo com tratamento. Por que vai persistir por mais de 3 meses, mesmo com tratamento? Pelo fato de eu estar falando, né, de uma doença o quê? Crônica. O principal sintoma, anotem isso aí, isso é questão de prova. O principal sintoma da DPOC é a tosse com muco. O principal sintoma é a tosse com muco. Tem cura, professor? Tem, mas esse tratamento ele deve seguir o quê? A risca. Esse tratamento ele deve ser de forma adequadamente, né? De forma ali considerada rigorosa. Certo? Vamos seguir aqui. A pessoa, pessoal, ela apresenta dificuldade para respirar, né? Que a gente chama de dispneia, né? Dispneia, que é o termo técnico que a gente fala. Ela vai apresentar febre se esse processo estiver relacionado a uma infecção, né? Chiado no peito, isso o médico ele vai detectar lá quando ele coloca o estetoscópio no abdômen do paciente ou no tórax posterior e manda ele respirar fundo. Então ele consegue identificar através desse chiado no peito que a gente chama de sibilo. Vai apresentar o que? Cansaço, inchaço nos membros inferiores, unhas e lábios podem apresentar-se o que? Roxeados. Por que as unhas e os lábios podem ficar ali arroxeados? Porque o oxigênio está chegando em pequenas quantidades nessa região, né? Se o oxigênio chega em pequenas quantidades em algumas áreas do corpo, aquelas células não vão receber, né? E o que acontece? Começa a ficar ali de forma roxeada. Perfeito?
Vamos seguir. A bronquite crônica ela não é contagiosa, já que normalmente não acontece como consequência de infecções. Desta forma, não há risco de contaminação quando se está próximo ao paciente portador da doença. A bronquite crônica nem sempre tem cura, especialmente se a pessoa for portadora de alguma doença, né? Se for fumante, né? Se ela não parar de fumar, dificilmente essa pessoa vai ter cura. Mas eu quero ressaltar isso para vocês. Vai ter cura quando seguir um tratamento de forma rigorosa, de forma criteriosa. Perfeito? E o enfisema pulmonar, pessoal, né? Quando eu falo do enfisema pulmonar, como eu mencionei para vocês, é uma doença que vai afetar o quê? Os alvéolos pulmonares. Também, pessoal, vai afetar o que? A elasticidade dos pulmões. O que isso quer dizer? O pulmão, com o tempo, como essa doença ela vai se desenvolvendo, o pulmão ele vai perdendo o que? A elasticidade. Então, esse movimento aqui de inspiração que a gente faz, de puxar o ar para dentro do pulmão e de expiração também, ele vai sendo o que? Prejudicado, porque o pulmão ele vai perdendo a elasticidade com um quadro de enfisema pulmonar, certo? O enfisema pulmonar não tem cura, mas seus sintomas eles podem ser o quê? Aliviados e até mesmo evitados. Beleza? Vamos seguir aqui, galera. A pessoa com enfisema pulmonar, ela vai ter ali dificuldade para respirar, né? Vai apresentar uma respiração ofegante, tosse, né? A sensação de falta de ar com o agravamento da doença. Então, são um dos principais sintomas que a pessoa com enfisema pulmonar ela pode apresentar. Isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Sobre o enfisema pulmonar. Cerca de 80% dos casos de enfisema pulmonar acontecem em pessoas fumantes. Lembra dos fatores de risco que eu falei para vocês? 80%, né, dessas pessoas, o enfisema ele se apresenta naqueles que são fumantes. Né? O enfisema, pessoal, quero deixar claro para vocês que ele não é um câncer, mas ele aumenta as chances da pessoa desenvolver um câncer de pulmão. Então, olha só como essa doença ela é cruel com o ser humano, né? A primeiro momento a pessoa ela desenvolve essa inflamação ali nos alvéolos, então o pulmão ele vai perdendo a elasticidade e quando não tratado e quando não, por exemplo, a pessoa não para ali de fumar, ela vai desenvolver o que? Um câncer de pulmão. Então olha só onde o cigarro, pessoal, ele leva as pessoas, né? Um dado importante que eu quero mencionar para vocês, né, sobre os fumantes, cerca de 15% da população que é fumante, ela tem chance de desenvolver ali o enfisema pulmonar e até mesmo chegar a uma situação de câncer. Beleza, galerinha? Vamos seguir aqui. A melhor forma de prevenção do enfisema não é fumar, mas não permanecer em locais onde há fumaça de cigarro também é importante. Lembrar sempre da questão do fumante passivo, aquele que só inala a fumaça ali, que não está fumando. Evitar poluentes do ar, ambientadores dentro de casa, cloro e outros produtos com cheiro forte. Evitar emoções fortes como raiva, agressividade, ansiedade, estresse. Evitar permanecer nos extremos de temperatura, tanto no local muito quente como nos muito frios. Evitar permanecer próximo de fogueiras ou churrasqueiras por causa da fumaça. Então, são algumas situações relacionadas, né, à prevenção da pessoa, né, para desenvolver enfisema pulmonar, né. Aqui a gente tem assistência de enfermagem ao paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? A gente vai avaliar o grau de dispneia, né, desse paciente, né? Como é que está essa situação da respiração dele, como é que está o grau, ver se está com hipóxia, se ele está com pouco só oxigênio. A gente vai administrar broncodilatadores, né? O que seriam esses broncodilatadores? Lembra dos brônquios, das aves. Eles vão atuar aqui nessa região, ó, abrindo esse espaço para que o ar lhe passe com uma maior facilidade, né? Beleza? Outra situação também, pessoal, é administrar aerossóis para que se tenha uma melhora dessa respiração, tá?
Estimular a tosse. Por que eu vou estimular a tosse? Para ele colocar para fora aquela secreção, aquela expectoração, né? Outro cuidado também de enfermagem, a gente tem que prevenir o quê? As infecções. Isso vai ser muito importante. Observar o aspecto dessa secreção, né? Como é que tá vindo essa secreção? Tá vindo com presença de sangue? Tá vindo meio parecido com borra de café? Como é que tá esse aspecto, né? E treinar uma respiração diafragmática. O paciente ele precisa ter controle dessa respiração dele. Perfeito, pessoal? Então, essa aula é a aula sobre DPOC, tá? Desde já agradeço a paciência de vocês acompanhar essa aula, tá? Qualquer dúvida eu vou estar aqui para tirar de vocês. Beleza?